dia, né, a todos aí. Agradeço muito pelo convite, é sempre muito reconfortante vê-los aí, meus colegas, amigos. Estou vendo até os desencarnados ultimamente, viu, Márcio, assim, nas palestras. É, e sobre o tema de hoje, né, um tema bastante interessante que não é muito abordado nos estudos da Casa Espírita, mas que faz parte desse projeto de autoconhecimento da Joana de Ângeles e de vários espíritos para a gente se conhecer, né? Então, eu vou tentar fazer uma provocação aqui nesse sentido de mostrar como as emoções elas são importantes para nós e como nós temos dificuldade em entender as emoções no processo de evolução do espírito e ao mesmo tempo, como elas são necessárias e imprescindíveis para a conquista do sentimento, para que a gente chegue lá na frente e conquiste o sentimento maior, que é o amor, né? Bom, se nós pegarmos definições de alguns estudiosos, como, por exemplo, Antônio Damasio, ele vai dizer que a emoção é uma variação psíquica e, ao mesmo tempo, física, que acontece em nós em função de um estímulo. E, geralmente, esse estímulo ele é externo, né? E, é claro, cada um de nós vai reagir de forma subjetiva, né, e ficaremos ali num estado de resposta a esse estímulo. Então, acontece algo fora, nós somos tocados dentro, e aí cada um de nós vai sentir aquela emoção de uma forma diferente, mas, no geral, com algumas características muito parecidas, né? Então, nós vamos encontrar também no próprio dicionário, né, se procurarmos na internet, que a palavra emoção, ela vem do latim com o radical ali, mocho, né, do inglês, né, emotion, né, que o e aqui significa algo para fora, né, então algo que se movimenta dentro, cuja reação ela vai para fora, né, e emotion, né, significa movimento, uma perturbação. Então, alguma coisa mexeu, né, alguma coisa se movimentou, houve uma agitação interna, ocorreu um abalo afetivo, ocorreu uma reação orgânica em nós, com intensidade e uma duração variável. Então, em alguns vai durar um pouco mais, em outros vai durar um pouco menos, a depender também daquilo que aconteceu. E claro, isso vem acompanhado de algumas alterações fisiológicas, como alterações respiratórias, circulatórias, excitação mental, etc., e por aí vai, né? Do ponto de vista psicológico, a emoção ela é uma reação afetiva que surge em nós, mas sempre de uma duração muito pequena, em função de algo que aconteceu fora, né? E é claro, como disse agora há pouco, essa emoção vai provocar em nós modificações no nível somático, vegetativo e psíquico, né? E aí nós podemos citar algumas delas, como por exemplo as fisiológicas, né? A circulação sanguínea pode aumentar, a respiração pode aumentar, a frequência, né? A digestão pode ficar complicada, a tensão muscular, a própria visão pode ficar alterada. Muitas vezes nós temos ali reações viscerais, né, intestinais, por exemplo, como uma diarreia, né? Desculpe a palavra aqui, mas a gente às vezes usa a expressão, a gente se cagou de medo, né? E realmente o medo ali, ele vai trazer disfunções no trato aqui gástrico, né? Tanto do estômago quanto do intestino, pode dar aquela vontade de urinar o tempo todo em função de um medo excessivo, de uma ansiedade que vai ser gerada. Enfim, o nosso próprio rosto ele fica alterado, às vezes a gente está com muito medo, ficamos pálidos, estamos com raiva, ficamos ruborizados, vermelhos, né? A pessoa está queimando de raiva, o rosto está ruborecido, muitas vezes ficamos ali com ar de tristeza no nosso rosto, então a expressão facial ela demonstra ali as emoções, e claro, as reações psicológicas, né, que muitas vezes, por exemplo, quando ficamos com raiva, perdemos o controle de nós mesmos, ficamos irritados. Lá no próprio Evangelho existe uma mensagem do Kardec falando sobre a cólera, né, falando assim, olha, se você pudesse se ver nesses momentos em que você está encolerizado, você teria vergonha de si mesmo, né?
rapidamente vou contar uma história aqui para vocês. Certa vez eu fui fazer a palestra de aniversário do Centro Espírita de uma cidade que eu morava no interior paulista, muito pequena, e eu morava na rua de trás do Centro Espírita. Eu falei, eu moro aqui pertinho, faltando uns 10 minutos, eu vou. Pego o meu carro, dou uma volta no quarteirão, paro lá em frente e depois eu saio para a pizza. Que geralmente o Centro Espírita é sempre a antessala da pizza da família espírita. E aí eu fui, e quem disse que eu conseguia chegar no Centro Espírita? No meio do caminho, apareceu um senhorzinho na minha frente. E a cidade pequena, o pessoal gosta muito de andar de bicicleta. E ele não saía da minha frente. E eu dava sinal de luz, eu buzinava, conversava, tá? E aquilo começou a me irritar, começou a me deixar nervoso. E eu fiquei a ponto de abrir a janela e xingar aquele senhor. Aí eu falei, não, lembra, você está indo para o Centro Espírita agora, você vai fazer a palestra, né, de aniversário do centro. E eu ali, e meu Deus do céu, levou quase 15 minutos para chegar. Cheguei em frente ao Centro Espírita, faltando 2 minutos. Entrei e o pessoal do centro já estava desesperado, né? Porque se o palestrante não vem, alguém tem que fazer a palestra. E aí o substituto já estava suando. Ela falou assim, ai meu Deus, ainda bem que você chegou, porque eu não tinha nada preparado. Sentei, aí falou, calma, tá tudo bem, ainda vai ter o coral. É aniversário do centro, a gente vai fazer uma musiquinha, vai ter um cantor, vai ter um soprano, um tenor, algo do tipo assim, tá? Aí eu sentei, o coral veio e tal, e aí veio o tenor. Adivinha quem era a pessoa que iria cantar? O tiozinho da bicicleta. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não falei nada. E quando ele acabou de cantar, ele falou assim, eu queria pedir desculpa, eu tô um pouco nervoso, que tinha um rapaz me perseguindo com o carro, e eu fiquei um pouco com medo dele. Aí eu disse, meu Deus do céu. Então vejam como nós espíritas, vejam que situação, né? Às vezes a gente ali numa situação desencadeada do nada, é tomado por uma emoção. Eu fiquei com raiva, ele ficou com medo. Ele com medo, eu com raiva, não sabia se atacar, e no fim das contas nós somos espíritos, somos no mesmo lugar, e aí estamos ali, aí a gente vê essa situação, e fala, meu Deus do céu, e aí eu lembro da mensagem da Collor, se você pudesse se ver nesses momentos em que foi tomado por uma emoção, a gente sentiria vergonha às vezes de determinadas situações. Então veja como a gente vira outra pessoa nessa hora, né? E claro, não querendo fazer uma palestra aqui sobre Jung, mas ele vai falar sobre isso, né? Que no centro dos nossos complexos sempre tem alguma ou outra emoção. E aí nós nos transformamos. Quando ficamos com raiva, quando ficamos tristes, quando ficamos com medo, nós somos tocados de alguma maneira, né? E a Joana de Ângeles, voltando aqui ao campo das definições, ela vai dizer assim, no livro Amor Imbatível Amor, ela vai dizer que o amor, ele resulta da emoção. Então começa ali, né? E a emoção, ela é essa reação intensa e breve do organismo a algo inesperado. Então a pessoa apareceu na minha frente, começou a atrapalhar o meu planejado, e que começou a me dar raiva, né? E aí aquilo gera um estado afetivo, que pode ser penoso ou agradável, né, do ponto de vista psicológico, tá? E aí, para nossa sobrevivência, a Joana de Anjos vai dizer, todos nós somos possuidores de emoções, e elas funcionam como sinal de alerta, de alarme, como uma preparação do corpo para algo que foi percebido, para algo que foi notado. Então todos temos emoções, porque é um projeto de Deus para o nosso crescimento. E por isso é importante que nós conheçamos as nossas emoções, passamos contato com elas, para que elas não sejam canalizadas para dentro de nós de uma forma destrutiva. O próprio Antônio Damasio, que é um neurologista que vai escrever muito sobre as emoções, ele vai dizer assim, ora, em um animal, a reação a uma determinada situação, ela pode acontecer de diversas maneiras. Ele pode correr, ele pode ficar parado, ou ele, com medo, pode reagir e lutar ali contra o inimigo pela sua vida, ou ainda iniciar um comportamento prazeroso, né? Nós, humanos,
temos as mesmas emoções que os animais. Agora, espera-se que nós possamos agir de forma diferente. Por quê? Porque nós possuímos o senso moral, nós, em tese, temos a razão e deveríamos ser aqui dominados também pela sabedoria, né? Porque uma coisa é a gente conhecer as emoções, a outra é ter sabedoria. Então, por exemplo, diferenciando o conhecimento de sabedoria. Conhecimento é você saber que o tomate é um fruto, né? Sabedoria é você não colocar o tomate numa salada de fruta, né? Então, a gente precisa aprender a separar essas coisas, né? Então, eu conheço as minhas emoções, mas como é que eu ajo quando eu sou tomado por essas emoções, né? Então, em muitas situações, nós reagimos de forma instintiva, instintivamente, e aí nós damos margem a essas emoções ainda primitivas. Então, qual é o objetivo nosso? Lapidar essas emoções. Simples assim, né? Fazendo contato com o instinto, aliando ali a razão ao senso moral que nós estamos desenvolvendo a pouco e pouco, para que elas cheguem num nível melhor de entendimento, e não mais de reação, mas sim de atitude, mas atitude consciente, né? Então, por exemplo, numa situação de perigo, a emoção vem à tona, mas a gente precisa usar a razão para que o nosso instinto não nos leve para algo muito perigoso. Por exemplo, pode ser um assalto, pode ser uma freada brusca de um carro, uma batida de um automóvel. Então, se eu dou margem ao meu instinto, eu posso até perder a minha reencarnação, né? Eu já tive um amigo que faleceu dessa maneira. Ele era muito nervoso. E aí ele foi, numa situação de trânsito, reagir e tomou um tiro do outro. Porque o outro também era mais nervoso que ele, né? Então, às vezes a gente pode perder a nossa encarnação num minuto, diante de uma situação de muita raiva, de muito estresse. Outro exemplo, numa situação de tristeza, a emoção vem à tona, começa a nos consumir, nos joga na cama, como se a vida tivesse acabado. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser o rompimento de um relacionamento, a frustração por um objetivo não realizado. Como é que eu reajo diante disso? Eu vou ficar na cama a vida toda? Não, mas eu posso ficar por um tempo. Por quê? Porque eu sou humano e eu estou aprendendo a lidar com essa emoção. Outro exemplo, uma situação de raiva, onde ela vem à tona, começa a nos consumir, né? Por exemplo, a situação de estresse, um desentendimento, problemas de trabalho, problemas pessoais, de relacionamento. Como é que eu vou usar a minha raiva? Eu vou usá-la da maneira correta, que é como uma energia de movimentação, para que eu possa romper aquilo ali, ou eu vou dar margem a essa emoção e deixar que ela fique no nível da violência, podendo me complicar ali, não só perante a lei dos homens, mas perante também a minha consciência. Numa situação de alegria, a alegria vem e nos toma. Pode ser alegria pela conquista de algo, o nascimento de um filho, o casamento, o fim de um casamento, a chegada de alguém querido, né, ter passado num concurso, ou algo do tipo. Como eu sou tomado por essa alegria, né? Então veja que dentre todas essas emoções, medo, raiva, tristeza e alegria, certamente se eu perguntasse aqui a vocês, qual dessas emoções vocês preferiam ter? Talvez a resposta unânime fosse a alegria, né? Então todos nós temos um certo apreço pela alegria, mas porque a gente não entende o papel das outras emoções. Talvez por isso, quando cessa a alegria, surja em nós o desejo de senti-la novamente. No entanto, a alegria, que deveria ser algo simples, nos impulsionando sempre para algo maior, ela pode se tornar um motivo de sofrimento para o espírito. Porque o indivíduo, agora ele quer sentir alegria o tempo todo. Porque nós, não entendendo ali o papel das emoções, acabamos confundindo prazer, felicidade com alegria. Daí eu tento buscar alegria em tudo que eu faço. Por que eu faço isso? Porque existe um vazio dentro de mim. E aí eu vou tentar preencher esse vazio com compulsões. Comida, bebida, compras, sexo, jogos de azar, internet, e por aí vai, né? Porque eu não entendo como essa emoção tão importante, ela deve ser desenvolvida da forma correta. Ou seja, no contexto do espírito imortal, e não no contexto do ego.
Então, de forma bem simples, é interessante não deixar que essa busca pela alegria, ela acabe se transformando em euforia, ou seja, uma alegria patológica, extremada. Eu quero sentir alegria o tempo todo. Mas a alegria verdadeira, aquela que toca a alma, aquela que toca o espírito, ela é necessária para que nós possamos ensejar conquistas maiores. Mas essa alegria verdadeira, ela não está nessas pequenas coisas. E, de novo, né? Não que as pequenas coisas não possam nos ensejar alegria. Claro que ensejam. Né? Quem não fica feliz de comprar um carro novo, de comprar uma roupa nova, de fazer uma festa com os amigos, fazer uma viagem? Essas são as pequenas alegrias. Né? Mas a alegria verdadeira mesmo é aquela alegria da alma. E essa alegria da alma, ela é difícil de sentir. Por isso que quando nós cercamos a nossa vida apenas pelas alegrias pequenas, elas não preenchem o nosso vazio. E elas viram compulsão. E uma compulsão atrai outra, que atrai outra, que atrai outra, e aí nós ficamos presos ali, bebendo água salgada, para tentar matar a nossa sede. Isso é porque o ego está muito adoecido, está muito preso às ilusões do mundo, não entendeu ainda o seu objetivo existencial. Então vejo que nesse contexto das emoções, quem não sente medo? Quase sempre o medo tem uma conotação negativa. Mas o medo, se nós formos olhar, instintivo, ele nos preserva a vida, nos preserva de determinadas situações. Dá um freio em momentos que, se de repente nós seguíssemos à frente, nós poderíamos comprometer a nossa existência. É o caso, por exemplo, de uma discussão que pode terminar numa tragédia, lugares perigosos onde a nossa vida possa estar em jogo, dirigir sem cinto de segurança, deixar a casa aberta, sujeita ali a um ataque de ladrões, dirigir alcoolizado ou algo do tipo. Enfim, existem muitas formas aqui de sentirmos medo. Quem não sente raiva? Como o medo, a raiva também tem uma conotação negativa nas nossas vidas. Nós vemos muito isso no meio religioso. Então a raiva tem essa conotação negativa, ainda mais no meio espírita. A pessoa fala assim, mas você é espírita, você não pode sentir raiva. Mas aí a gente tem que fazer, mas é uma raiva espírita, né? Não é uma raiva, né, ordinária, humana, é uma raiva espírita. Porque aquela raiva que eu sentia lá na outra vida é aquela raiva que eu ia querer matar a pessoa, torturar a pessoa, né, me vingar da pessoa. Agora não, eu só olho, penso assim, fazer um carinho no pescoço da pessoa, né, dar um aplauso no ouvido, raiva espírita, né? Eu já não quero mais matar a pessoa. Está sob controle. Aí a gente lembra do Kardec, né? Capítulo 17, Seres Perfeitos. Qual é o verdadeiro espírita? Reconhece como verdadeiro espírito. Aquele que já se transformou e também aquele que procura o quê? Domar a sua má inclinação. Ora, a raiva no nível muito alto é uma má inclinação. Então, toda vez que eu sinto, eu falo, não, peraí, eu sou espírita, eu sou maçom, olha, eu faço parte do Rotary, né? Olha, imagina se eu tivesse xingado aquele senhor do meio da rua, e aí chega lá depois e fala assim, olha, eu quase morri, foi aquele ali, ó, aí esse palestrante maluco aí, psicopata, não chama mais ele para fazer palestra, não, porque falso profeta, vem falar de amor aqui, quase me matou. Já pensou que situação? Eu falo assim, eu falo, o senhor tem razão, mas é o demônio, viu? Não sou eu, não. Não, brincadeira. A gente sempre vai buscar um culpado, né? Então vejo que qual o problema sentirmos raiva? Somos seres biológicos, nós podemos. Agora, nós temos que ter a raiva, não é a raiva que nos tem, é diferente. Então, quando eu começo a fazer contato com essas emoções, eu começo a entender melhor o meu mundo emocional, o meu mundo afetivo. Porque muitas vezes sentimos raiva e negamos, justamente porque a gente não compreende essa emoção, acha que é feio, acha que é ruim, acha que não é natural, e não é. É a nossa humanidade. Antes de sermos espíritas, nós somos seres humanos. Né? E podemos sentir medo, podemos ficar tristes, podemos sentir raiva. Sim, nós podemos tudo isso. Mas nós podemos também transformar todas essas emoções em algo positivo, que é o objetivo, do espírito imortal. Canalizar bem essas emoções para que a gente possa
conquistar coisas maiores, né? Coisas muito interessantes. Por exemplo, estamos falando da raiva, né? A raiva ela pode ser usada como uma energia de movimentação. Então, por exemplo, sair de um emprego ruim, finalizar um relacionamento que não se sustenta mais, impor-se a determinada situação ou pessoa para não deixar que a injustiça prevaleça. Então, aqui é a raiva proativa. Né? A raiva em excesso é o contexto negativo, é o contexto da cólera que Kardec fala no Evangelho. Então, o ser colérico, ele está tomado pela raiva, ele não fala, ele reprime a raiva, ele fala assim, não, você é espírita, aí a gente se cala, a gente fica quieto, e aquele copinho ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo. Um casal, por exemplo, o casal está com dificuldade, aí o outro não fala, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Aí, de repente, o marido, ele joga a toalha molhada em cima da cama. Meu Deus. A esposa vem dar uma voadora nas costas. Por que você fez isso? Aí o marido fala, o quê? Isso. Mas não é a toalha. É o dia anterior que não pegou o filho, é aquele outro dia que não deu atenção para ela, é o outro dia que não fez aquilo outro, e aquilo foi somando, aquilo foi sendo guardado, foi sendo guardado, guardado, e uma hora, né, o marido olha, a pessoa, está olhando o quê? Aí, meu Deus, aí você passa por louca, o marido fala, vou internar essa mulher, está obsidiada, leva para o trabalho no centro, Ivone, dá um passo nessa mulher, pelo amor de Deus, né? Cris, socorre aí. Por quê? Veio muito alto, veio muito forte. Então a gente precisa fazer contato para que a gente traga para o nível da indignação. A raiva da indignação está errado. Não está certo isso aqui. Quando Jesus vai conversar com a mulher adúltera, o que ele fala para ela? Olha, minha filha, ninguém te condenou? Ok, nem eu. Ó, mas o que você fez está errado. Eu falei, mas isso não. Jesus está mostrando ali indignação, fala assim, isso não está certo. Da próxima vez eu posso não estar por perto, aí você vai levar uma pedrada na cabeça. Né? Então, a raiva é essa energia onde a gente tem que se indignar com as coisas erradas. Está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Por que o mal prospera? Porque os bons são muito tímidos. A pretexto de caridade, não falamos, nos acomodamos. E aí a gente erra, peca por omissão. Né? Ah, mas não temos que falar. Jesus não falou? Está errado? Afasta de Satanás. Né? Olha, hipócritas, raça de víboras, pecadores. Ele falou com indignação, com muito amor. É o que eu estava falando, é a raiva espírita. Né? Porque o amor também fala não. O amor também se posiciona de forma firme. Então, precisamos entender essa emoção e trazê-la para o nível da indignação. Está errado. Olha, a pessoa matou, ok, é o irmão nosso, mas está em erro. Precisa reparar, precisa responder perante a justiça. E vamos nos indignar com as coisas erradas, nos posicionando, e não muitas vezes sendo coniventes com as coisas erradas. Né? Então a gente vai entendendo melhor isso. Né? Sobre a tristeza, por exemplo. Como o medo e a raiva, a tristeza também tem uma conotação negativa em nossas vidas. De novo, a gente vê muito isso no meio religioso. Né? Muitas vezes nós sentimos tristeza, negamos, justamente por não compreender essa emoção. E para não parecer que somos fracos, nós dizemos assim, eu estou cansado. Mas às vezes não é cansaço, às vezes é tristeza. E aí precisamos fazer contato com essas emoções, compreender o seu funcionamento e qual o convite que essa emoção está nos fazendo. No livro Refletindo a Alma, a Joana vai dizer isso. Busque entender, dialogar com essas emoções quando elas vierem, para que você possa fazer contato com aquilo que está ali o tempo todo, te chamando, e você não está olhando. Né? E aí quando nós chegamos nessa idade adulta nossa, de melhor compreensão da razão, que a humanidade está alcançando agora, nós precisamos olhar o nosso arcabouço emocional, perceber e orientar. Porque se nós não orientarmos as nossas emoções, nós não vamos conquistar sentimentos elevados. Nós não chegaremos lá na frente na conquista do amor. Porque é isso que vai construir mais à frente essas questões. Então não adianta a gente falar que ama o próximo se nós somos pessoas raivosas. Né? Se a gente
ainda que sinta essa raiva espírita, né? Ah, mas você ama, né? Eu amo, né? Você perdoa a pessoa? Ah, eu perdoei, mas Deus é justo, né? Você perdoou? Você está com raiva? Não, né? Por isso que existe a lei de causa e efeito. Que se fez é que se paga. Está com raiva? Está com ódio? Está magoado? Né? Mas, como eu sou espírita, eu tenho que manter a pose. Né? Comportamento e atitude interior são coisas diferentes. Quando eu chegar do outro lado, no mundo espiritual, não tem como eu fugir de mim mesmo. Ninguém foge de si mesmo. Eu vou ter que entrar em contato com essas questões minhas. Né? Fulano me irrita. Fulano te irrita. O fulano é só o gatilho. Essa irritação está em nós. Né? E a gente começa a entender melhor. Claro que hoje, na palestra aqui, não dá para a gente aprofundar muito essas coisas, e por isso que seria interessante ir lá para o curso da Joana, onde a gente estuda mais isso, né? Se vocês quiserem, né? Se não quiserem, vai para o Umbral depois e tá tudo certo, tá? Aqui é uma ameaça espírita, com muito amor, tá? Não, brincadeira, pessoal. A gente precisa entender melhor isso, né? Porque se eu não faço contato com essas coisas, não há transformação real em mim. Há mudança de comportamento. Eu, dentro da casa espírita, eu ajo de uma forma, mas lá em casa eu ajo de outra forma. Quem que é o verdadeiro? Qual desses dois é o real dentro de mim? Né? Se eu fizer a média dos dois, será que eu chego ali nessa questão? Enfim, mas são questões para a gente pensar, né? Porque se nós temos emoções, nós precisamos olhá-las para que nós não sejamos tomados por essas emoções. Ao contrário, colocá-las sob controle para que mais à frente os nossos sentimentos eles passem a convergir para sentimentos mais nobres, né? E aí nós vamos olhar tudo isso de uma forma muito interessante, porque, como eu disse anteriormente, se eu não falo do meu medo, se eu não falo da minha tristeza, se eu não falo da minha raiva, isso vai gerar outra encrenca em mim chamada psicossomática. Eu vou adoecer. Né? Todas as nossas doenças, elas são sintomas de uma mente adoecida. E uma mente adoecida, ela se expressa como? Por meio de emoções. Pega alguém que está doente e pergunta para ela se ela está feliz, se ela está alegre. Está triste, ela está com raiva, ela está com medo. Então ela está tomada por essas emoções. Mas de alguma maneira, algumas dessas emoções, ou todas, elas foram ali somatizando, estão ali no perispírito, no corpo mental, e vão para o soma, vão para o corpo físico. Aí é a psicossomática, e nós adoecemos. Então, até as doenças físicas têm a ver com as nossas emoções, porque o corpo fala. Quando a boca cala, o corpo fala. Então, nosso corpo vai manifestar as emoções em desalinho dentro de nós, porque nós não estamos sabendo lidar com determinada emoção. E isso é fantástico também, porque é uma maneira da gente se conhecer. Ah, eu atendo uma pessoa e de vez em quando ela chega na terapia sem voz. Você fala, você engoliu sapo esse final de semana, né? Porque aí o marido dela é evangélico, né? Não posso falar da pessoa aqui, mas posso falar dos fatos, né? E aí ele meio que obriga ela a ir aos cultos evangélicos, e ela é espírita. E aí, para não brigar, ela vai. E o que acontece? Na segunda-feira ela está sem voz. Por quê? Porque ela queria falar sobre aquilo, mas aí ela não fala. Então o que acontece com o centro laríngeo? Ele retrai. E esse centro de força aqui é o do poder. Não o poder de conquistar as coisas, mas o poder de se colocar no mundo, de falar, de expressar. Fala assim, vem cá, não é porque eu sou sua esposa que eu sou obrigada a fazer tudo que você quer. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé, eu tenho as minhas coisas. Então veja como o nosso corpo fala. E se a gente passa a observar o nosso corpo, até aquela gastrite, até aquela dor de cabeça, até aquele incômodo de tensão no nosso corpo, aquela dor no joelho, aquela dor no tornozelo, enfim, né? O corpo fala, porque as nossas emoções estão em desalinho com aquilo que a gente quer. Então esse é um tema muito interessante, né? Se vocês quiserem, existe um livro muito bacana, se chama Psique do Corpo. A autora se chama Denise Ramos, tá? E outro livro também que se chama A Doença como Caminho.
do Rüdiger Dahlke, se eu não me engano. Depois, se vocês quiserem, eu passo esses nomes para vocês, né? E por que isso? Porque a Joana, no livro Atitudes Renovadas, vai dizer assim, olha, se nós não cultivamos as nossas emoções, elas se tornam danosas e nós adoecemos, né? E se nós adoecemos, nós precisamos colocar isso sob controle para que depois nós possamos melhorar como espírito. Então, não adianta ficar tratando a doença, né? A doença é sintoma. Hipócrates já diria lá na Grécia Antiga, não existem doenças, existem doentes. Uma mente adoecida está desalinhada ali nas suas emoções e sentimentos. O corpo vai adoecer. Então a doença é um convite para que a gente volte à normalidade. Se a gente ficar tratando a doença, né, vai adoecer de novo. Então tem que tratar a alma. Por isso que a doutrina espírita não cura corpos. O objetivo da doutrina é curar a alma, né? Então a Joana vai falar isso, né? Carga emocional que não foi tratada vai causar um dano emocional profundo. Por isso que nós não podemos lutar contra as emoções, mas senti-las, né? Fazer contato, acolher. Chegou o medo, olhar esse medo. Chegou a tristeza, qual é o convite aqui que a tristeza faz, né? Quando a pessoa está triste, o que, que ela faz? Ela vai para a balada, ela vai para a festa, né? Então, ela está triste. Ela tem que entender o convite ali. É para ir para fora, né? Não é para ir para dentro. Eu tenho que fazer contato ali. O que está, né? Qual é o convite aqui? Por que, que eu fiquei sem força? Então, da mesma forma que a raiva, ela traz aquela vontade, aquele impulso de fazer carinho no pescoço do nosso irmão, a tristeza, ela tira a nossa força. A gente não tem força para nada, a gente só quer ficar deitado. Porque é importante que a gente vá para dentro nessa hora. É importante que nós olhemos essas questões, né? Então, veja, dentro de todas as teorias emocionais, já vou caminhando aqui para o nosso encerramento, para não cansá-los muito, nós vamos encontrar diversas emoções: raiva, medo, tristeza, nojo, surpresa, curiosidade, aceitação, alegria, né? Mas o Daniel Goleman, que é um grande escritor que escreveu Inteligência Emocional e outros autores, eles vão dizer assim, Paul Ekman e outros, olha, dentre todas essas emoções, as mais comuns e de onde derivam todas as outras, basicamente são essas que nós estamos falando: o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. E dentro do contexto espírita, são essas emoções que nós deveríamos analisar mais em profundidade. No livro Espelhos da Alma, que o Divaldo psicografou, a Joana de Anjos ela vai dizer assim, ó, a casa espírita, ela é uma escola do evangelho para a educação das almas, para a codificação da doutrina, para saber da nossa imortalidade, da reencarnação, de mediunidade, etc. e tal, né? Mas ela também precisa apresentar uma proposta de formação emocional das pessoas, para que a gente aprenda a agir com sabedoria diante dos desafios emocionais, né? Ao invés de reagirmos pelos instintos primários que vêm das nossas emoções, nós vamos agir, olhar e pensar, né? Então veja que interessante isso que a Joana fala, né? Que o estudo das emoções deveria ser algo importante na casa espírita, para não substituir qualquer outro estudo, não é isso. É para que ocorra como um acréscimo de entendimento doutrinário, né? Um acréscimo ao entendimento doutrinário, né? Para que a gente coloque, além de tudo que a gente sabe da casa espírita, esse viés emocional do sentimento, né? Porque os estudos sobre as emoções vão nos exigir um passo maior no nosso equilíbrio interior, né? Vão exigir de nós ali uma verdadeira transformação moral, e não só na superfície das coisas, né? Porque nós já falamos bastante sobre isso, né? Tanto é que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, tem uma mensagem muito bonita lá do Espírito Lázaro, que ele vai dizer assim, o amor, ele resume toda a doutrina de Jesus. Então Lázaro vai dizer, o amor é o sentimento por excelência.
E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Olha que interessante. Aí ele vai dizer assim, ó, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Né? Sensação, frio, fome, saciedade, sensações. Né? E não fala das emoções, ele vai falar sensações. Daí ele fala assim, mais instruído e purificado tem sentimentos. Né? E o sentimento é o auge de tudo isso, é o requinte do sentimento. Não o amor vulgar, mas esse sol interior que queima, condensa, etc. Então ele fala instinto, sensações. Então aqui fica claro para a gente que o Lázaro está falando das sensações relativas às emoções, que precisam ser disciplinadas para a conquista dos sentimentos e depois do amor. Tem outra passagem que a gente pode fazer o link para estudar isso, que está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, onde Kardec coloca assim uns temas para a gente estudar e a gente não entende muito. Depois de uns 20 anos estudando isso, eu comecei a entender um pouco melhor. Ele fala sobre o dever, aí ele fala sobre a virtude e depois ele fala sobre o amor. Eu falei, mas Kardec, por que ele colocou o dever? Parece que está meio jogado. Depois a gente começa a entender. Ele vai falar assim, ó, o dever. O dever a gente faz por obrigação. Então a gente faz para não ir para o umbral. A gente faz porque tem alguém vendo. Ele ainda não é um hábito adquirido. Ele ainda não está em nós. A gente faz por medo. O medo do inferno, né? O medo sei lá do quê, né? Do obsessor. Né? Eu faço evangelho no lar porque eu quero proteger o meu lar. O dever. Ele está falando, o dever é isso. Depois ele fala a virtude. Aí ele vai falar a virtude já é a conquista disso aqui. Você não faz mais porque tem alguém olhando, que você está com medo. Você faz porque é seu. Você conquistou isso. Né? Então penso que todos que estão aí me ouvindo agora não estão pensando em matar alguém quando sair daí. Né? Matar alguém não é algo que está no nosso psiquismo mais. Talvez lá atrás, uns 500 anos atrás, a gente até pensasse. Mas hoje não. Hoje a gente pensa em fazer o bem, ajudar a pessoa. Se a gente vê alguém caído ali fora do centro espírita, a gente vai dar a mão, falar, oh, meu amigo, o que está acontecendo, né? Tem alguém ali morrendo em frente ao centro espírita, a gente não passa e fala assim, ó, oh, meu irmão, eu não te odeio, morra na paz de Cristo. A gente não faz isso. Né? Porque existe esse dever já sedimentado dentro de nós, da compaixão. A gente vai ajudar a pessoa, claro, não vai levar para nossa casa, cuidar, nada disso. Isso já é outro nível que talvez não seja o nosso. Mas aí já é a virtude. Né? E depois o Kardec vai falar do amor. Fala, então, agora faz sentido. Dever, virtude e amor. Né? E o amor, como Lázaro diz, é o ápice de tudo. Mas para chegar lá, a gente passa pelo instinto. Somos seres instintivos. Aí vem as sensações, as emoções, o sentimento, e daí vem o amor. E tem tudo isso aí junto e misturado. Por isso que a gente precisa se conhecer. Né? Então ele vai dizer isso, Lázaro. Né? Nós temos instintos. Nós estamos mais próximo do começo do que do fim. Só que para avançar, a gente tem que vencer os instintos, trabalhar as emoções para desenvolver os sentimentos, a fim de que tenhamos lá na frente o sentimento por si só, por excelência, que é o amor. Né? E aqui tem algo mais profundo ainda. Né? Ninguém vai conseguir amar o outro se não se amar. É o que está escrito lá em Deuteronômio, onde Jesus diz, o que está escrito na lei? E aí o fariseu responde, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa se amar. E se a gente não se ama, tudo aquilo que a gente faz na direção do outro é caridade, mas ainda não é amor. Então a caridade é o ensaio do amor. A caridade é a virtude, mas ainda não é o amor. É interessante a gente pensar nisso, né? E é interessante a gente pensar como as emoções elas estão aí na base de tudo isso, né, para a gente gerenciar melhor a nossa vida. Né? Bom, partindo já para o final da nossa reflexão, né, porque esse assunto
ele é extenso, né? Ele demanda muito aqui para todos nós, para falar de todas essas emoções ou algo do tipo, né? Vamos pensar aqui que, diante do medo, se nós não trabalharmos de forma correta, podemos desenvolver ansiedade. Mas se colocamos esse olhar espírita, psicológico, trabalhamos a prudência. Da mesma forma, a tristeza. Se não cuidarmos da tristeza, ela pode nos levar para a depressão. Ainda que a depressão, ela não seja só tristeza. Dentro da depressão também tem medo, também tem raiva, tem frustração, tem um vazio, tem falta de prazer. Mas a tristeza é um componente muito forte. Então, se não olhamos a tristeza, podemos deprimir. Mas se olhamos, encaramos a tristeza com esse viés psicológico espírita, ela vira uma energia de introspecção. Ou seja, qual é o convite aqui para mim? Eu vou olhar para dentro. Por que isso aqui me frustrou tanto? Por que isso aqui me jogou na cama? Por que isso aqui tirou a minha força? Mas, poxa vida, a minha mãe morreu, Paulo. Como é que eu não vou ficar triste? Sim, pode ficar triste. Aí a gente vai olhar, mas eu sou espírita, como é que eu fiquei triste? Olha, a gente é espírita de carteirinha, mas não é espírita de coração ainda. E a gente vai se conhecendo, vai trabalhando isso. Aí eu achava que dava conta, não dei. Tá tudo certo. Continua tentando, continua se fortalecendo. Né? Da mesma forma, a raiva, se a gente não olhar, vira violência. Mas se eu olho e coloco no nível da indignação, vira ação lúcida. Eu vou me posicionar, me indignando. Está errado, não concordo, não é assim, mas sem violência. E da mesma forma, a alegria. Se eu não tomar cuidado, vira compulsão, vira euforia. Mas se eu olho e coloco um olhar mais amoroso, vira entusiasmo. E a Joana vai dizer, a alegria é importante porque ela vira motivação. Se a gente sente alegria, né, a gente fica motivado a fazer de novo. Né? Se alguém quiser estudar mais sobre as emoções na obra de Joana de Ângeles, eu vou sugerir aqui alguns livros. O Autodescobrimento, O Amor como Solução, Encontro com a Paz e a Saúde, Atitudes Renovadas e Rejubila-te em Deus. Né? Se vocês quiserem depois a relação desses livros, eu coloco lá no grupo da casa, né, para que vocês possam dar uma olhadinha. E, para finalizar a nossa conversa de hoje, né, gostaria de trazer uma reflexão da Joana, que está lá no livro Autodescobrimento, onde ela vai dizer assim, o homem e a mulher hoje, pela nossa estrutura evolutiva, nós somos seres emocionais, não dá para a gente fugir disso. Saímos do instinto, estamos em processo de conscientização, estamos demorando um pouco nesse processo, entre o primarismo, a sensação, para adquirir a razão, para depois a gente desenvolver a virtude e finalmente o amor, né? E nesse processo, nós estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções. Não dá para fugir das nossas emoções. E quando aprendemos a direcionar essas emoções, nós vamos perceber, né, o quanto elas têm poder, o quanto elas são um dínamo gerador de estímulos, de força para realizações expressivas. Vou dar só o exemplo da raiva, né, que a raiva bem direcionada, bem projetada para os nossos objetivos, ela é um mecanismo muito interessante para vencer obstáculos. Obstáculos são convites à superação. E se eu estou com raiva, eu vou dar conta, eu vou fazer isso aqui, eu vou. Né? As provas e expiações, elas são pautadas nisso. Né? Se a gente tiver um pouquinho de raiva, a gente não vence essas questões. Né? E aí a Joana vai dizer assim, então, cumpre a cada um de nós, né, seres essencialmente emocionais, canalizar essas emoções para que a gente possa se autossuperar, né, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa se conhecer, e aí, partindo do instinto para a sensação, para a emoção, para o sentimento, a gente vai a pouco e pouco conquistando aí o sentimento por excelência, que é o amor. Então, agradeço aí a atenção de todos vocês, como eu disse, era só uma provocação aí sobre esse assunto, muito interessante, diga-se por sinal, né? Com a vontade aí, Cris, para alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, tá? Muito obrigado, pessoal, que Jesus abençoe a todos nós.